Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais esse episódio do Delphi Academy. Nós seguimos falando sobre front-ends com JavaScript. Então, nós iniciamos por conhecer o Open Tooling, as ferramentas Open do XJS. Depois fizemos aí os primeiros passos com XJS, que é originalmente a biblioteca do Sencha para alta produtividade com JavaScript. E hoje nós vamos fazer também essa introdução, os primeiros passos com o XT-React. Os XT-React, que são os componentes do Sencha aplicados ao framework do React. Meu nome é Fernando Zilato, sou consultor embarcadeiro para a América Latina. Então essa é a nossa agenda de hoje. Vamos, obviamente, iniciar por uma breve introdução ao que é o React, os principais conceitos e alguns exemplos aí, introdutórios de React, de como o React funciona, né? Da mesma forma que nós fizemos para o XJS puro. Então vamos entender como o React funciona. E aí os componentes do XT, então o XT React, que são os componentes de alta produtividade do XJS sobre o React, também com alguns exemplos. Ok? Então vamos lá, iniciando por um entendimento breve do que é React. Então, como todos sabem, React é mais uma biblioteca JavaScript, né? Mas o React não é um framework em si, né? Ao contrário do que é o Angular ou o próprio XJS, que trazem consigo toda uma estrutura de projeto, né, previamente definida, né, e mais que isso, uma forma de se trabalhar, né, vocês viram isso no XJS, o modelo do MVC, o MVVM, né, o Angular também impõe os seus modelos, né, o React não, né, o React ele não é todo um framework, né, ele na verdade ele é mais focado na interface do usuário. Então nós podemos dizer que ele é o que seria a camada view de um aplicativo MVC ou de um MVVM. Tá? React é um projeto de código aberto, foi criado originalmente pelo Facebook, hoje recebe contribuições aí de toda a comunidade. Né? Bom, no contexto do React, o que vai acontecer é que você sempre, para a construção da sua interface, baseia a construção da sua interface em criação de componentes. O que são esses componentes? São peças reutilizáveis de HTML. Então, esses componentes, a ideia é que eles sejam reutilizáveis pelo projeto. Né? Então, partes, elementos HTML prontos para uso, personalizados, reutilizáveis por todo o seu projeto. Tá? Bom, para iniciar com o React, então vocês se recordam aí que lá com o XT, né, a partir do Open Tooling, tudo está no NPM. Né? Então você vai lá no repositório do NPM e a partir dele, usando as ferramentas do NPM, né, nós aprendemos a instalar lá no primeiro episódio, ele faz o download dos frameworks, o download de todas as dependências, faz a criação de um projeto inicial para que você possa iniciar aí com o desenvolvimento. Assim como o XJS, o React também está disponível via CDN, que são essas plataformas de disponibilização de conteúdo para desenvolvedores, né? De bibliotecas. Né? Então, mas isso normalmente para fins didáticos, não se vai usar, conforme a gente já mencionou, isso em projetos reais. Né? Mas é muito bom para estudo, porque você não tem que instalar ou configurar nada, já que eu vou olhar para scripts, né? Eu estou importando a infraestrutura do React e as bibliotecas do React, né? E mais aqui o Babel, que depois nós vamos entender o que diretamente deste repositório na web. Tá? Então, começando a entender um pouquinho esse código aqui, né? E um pouquinho do React, eu vou passar aqui para o nosso editor. E vamos lá. Então, isso daqui é a estrutura básica, né, inicial de uma aplicação React, né? Uma página com React. Né? Então, o que nós temos aqui? Bom, HTML, como não pode deixar de ser, né? Então, lembrando mais uma vez que toda aplicação web, ela ao seu final, nós estamos falando de HTML, CSS, JavaScript. Né? Não importa o que você está usando, claro que o objetivo desses frameworks da biblioteca é tornar isso mais simples, mas ao final,
né, o que você sempre tem em HTML, CSS, JavaScript. Bem, com isso em mente, então o que nós temos aqui? Nós temos a estrutura de uma página HTML, nós estamos carregando alguns scripts aqui no início, nós já vamos voltar a ele, e escrevendo aqui um pequeno script. Na verdade aqui, né, ainda está para ser preenchido. Bom, algumas características, né? Primeiro, esses dois caras iniciais, React é o core da biblioteca do React, React DOM, os scripts de manipulação do DOM, o Document Object Model, nós vamos falar um pouquinho mais dele à frente, e o Babel. E aí nós vamos entender o que esse cara faz. Então, essa estrutura básica de uma página que vai receber um script React aqui. Então nós temos uma div, isso é mandatório, uma div sempre com a identificação de root, é o ponto de entrada da aplicação, tá? E aí um script aqui baseado, um script do tipo Babel, nós vamos entender por que esse cara é utilizado, ok? Então, carregando aqui agora o exemplo já com algo de script ali dentro, então isso somente para simplificar aqui o entendimento, né? Então, novamente, né, a carga aqui das mesmas bibliotecas, né, o React, o DOM e o Babel. E aí nós temos aqui no body, além do div do root, né, esse script. Então, o que esse script está fazendo? Veja que nós temos, lembra um pouco lá o que nós vimos no XJS, né, uma extensão, certo? De uma classe ou de um componente. Então, olha aqui, ó, uma classe chamada app que estende o React Component. O Component é a classe mais base lá do React, né? É similar ao nosso Object, de certa forma. E ela renderiza, né, uma mensagem, esse Hello World, né? Formatado aqui. Bom, depois de escrito o script, observe que tem uma chamada aqui ao React DOM, que é o manipulador do DOM, do Document Object Model do React, e vai fazer a renderização da sua aplicação. Então, ponto de entrada, app, é o nome da nossa classe, né? E vai renderizar isso aonde? No nosso div root. Então, ele vai encontrar esse cara aqui e vai renderizar isso, substituindo esse conteúdo pelo resultado desse script, ok? Isso é mais ou menos como isso aqui funciona. Tem alguns elementos aqui que são importantes, né, de serem entendidos, né? Então, este cara aqui, ó, é o que faz a manipulação do DOM, Document Object Model, né? E o Babel, ele tem uma função bastante interessante. Deixa eu retornar aqui para a nossa apresentação, a gente volta nesse slide aqui anterior. Bom, o DOM, o Document Object Model, ele é o que permite o browser, né, fazer a interpretação do HTML ou de XML que estão sendo lidos pelo navegador. Então ele transforma aquele HTML em uma árvore e faz a interpretação dos nós, né? Esse Document Object Model, ele permite que você manipule esses elementos do HTML. Então eu posso fazer um get, por exemplo, de todos os elementos table de um HTML. Eu posso fazer um get de um elemento pelo seu ID. Ele é uma estrutura que permite manipular o HTML de forma fácil, né? Ele faz a navegação nos elementos do HTML. Isso é o DOM. E isso é utilizado pelo React, né? Também lá pelo Sencha, para montar páginas dinamicamente, porque você substitui, você faz atualizações nesta árvore, né? E faz com que a página seja atualizada sem que seja necessário você reler a página, porque você está manipulando esta árvore que já está carregada na memória do browser, ok? E o Babel é algo muito interessante. O Babel, ele é utilizado, ele é uma espécie de um transpiler, não, na verdade um compilador JavaScript, mas um transpiler, né? Ele faz uma transformação de JavaScript. E qual que é o objetivo dele? Bom, o código utilizado pelo React, né, assim como outros frameworks, JavaScript, ele é um código baseado na especificação do ESScript ou ECMAScript a partir de 2015. Né? Então, temos aí o ECMAScript 5 e o ECMAScript 6.
essa especificação desse script ela não é suportada naturalmente pelos browsers mais antigos ou versões anteriores dos browsers. Então nós estamos falando, esses caras, esse padrão do ECMAScript é suportado basicamente pelos browsers mais recentes, versões mais modernas aí, do Chrome, do Firefox e browsers dos dispositivos móveis. Mas não é suportado por browsers versões mais antigas. Então, o que esse Babel faz é fazer um transpiler do JavaScript escrito nesse padrão em uma versão compatível com versões anteriores e navegadores mais antigos, ambientes mais antigos. Ok? Então, porque o que você faz no JavaScript mais moderno, digamos assim, é o que a gente chama de syntax sugar, né, que são melhorias de sintaxe, mas que no fim provocam o mesmo efeito, né, em termos de resultado. Então, ele pega isso que hoje é mais fácil escrever num código JavaScript e transforma num código menos, digamos, simples, menos otimizado, mas que é suportado pelos browsers mais antigos. Okay? E não é suportado se eu escrever no padrão do ECMAScript atual, o browser mais antigo não entende. Então esse Babel faz esse transpiler e transforma um elemento novo do JavaScript, que é um simplificador, e ele num script em geral maior, mas que dá o mesmo resultado. Basicamente é isso. Tá? Então, voltando aqui um pouco, por isso que tem esse cara aqui. Porque o Babel vai fazer esse transpiler do código que está aqui para que um browser mais antigo, um interpretador de JavaScript mais antigo entenda. Ok? Bom, se nós rodarmos isso daqui, vai produzir um resultado bastante simples. Ó. Um Hello World. Tá? Mas, bom, isso eu poderia escrever no HTML, poderia. Mas, obviamente, isso aqui é um exemplo inicial de uma aplicação. Tá? E como você pode ver, essa organização que você tem aqui é muito mais poderosa do que simplesmente você escrever o HTML Hello World. Né? Então, aqui está baseado numa classe. Né? E isso aqui aí tem infinitas possibilidades, como por exemplo, se ser escrito separadamente, em divisão em outros arquivos, em outras classes, subclasses, dependendo da complexidade que isso for tomando. Tá certo? Então, esse primeiro exemplo aí de React, né, fazendo a carga dos objetos, das classes do core do React, do DOM e do Babel online. Tá certo? Muito bem. A outra alternativa, ao invés do CDN, isso é o que você vai usar num projeto de verdade, é utilizar via o NPM. Tá? Então, via NPM, né, você tem um outro utilitário além do NPM chamado NPX, ele está disponível, o NPX, acima da versão 5.2 do NPM. Então, assegure-se de ter o NPM atualizado. Né? Aqui eu tenho na versão 6.4, ok? Isso você pode instalar tanto no Windows quanto pode instalar no Linux, não tem problema nenhum. E o que esse NPX faz? Ele é uma variação do NPM original, está no mesmo pacote, tá? Mas ele tem alguns recursos adicionais, como execução de binários. Ele vai criar uma aplicação React. Tá? A gente vai chamar ela aí de qualquer coisa, React Tutorial, React Tuto. E vai criar a estrutura da aplicação React, já fazendo o download das dependências e toda a infraestrutura necessária para o React, é o chamado Create React. Tá? Então, vamos lá. Vamos tomar esse cara aqui. A gente vai criar uma aplicação com esse nome, React Tuto. Okay? Só que antes disso, vamos lá. Isso vai ser nesse folder aqui. Ok? Então ele vai começar a baixar as dependências e vai fazer a criação de uma aplicação React com a infraestrutura necessária para que você comece a desenvolver sua aplicação. Ao final, nós vamos carregar o npm start, tal qual fizemos com as aplicações Sencha. O npm possui esse servidor de teste que vai permitir você já colocar a aplicação no browser rodando, fazer as alterações e ver essas alterações em tempo real. Okay? Então vamos dar mais alguns segundos aí, enquanto ele conclui o fetch aí das bibliotecas e carrega a versão inicial da aplicação para a gente.
Ok. Aí está. Está finalizando. Muito bem. Vamos entrar aqui no nosso React tudo. Ok? npm start. Isso vai carregar o servidor de teste do npm e vai carregar a página, esse exemplo, né? Foi criado aqui, digamos, esse esqueleto de projeto em nosso browser. Tá aí. Tá? Então, se nós observarmos aqui a estrutura, né? O que nos interessa está aqui, né? Nesse source. Tá? E aí você tem um pouco do código da aplicação. Se nós observarmos mais ou menos a estrutura do que nós estávamos observando lá anteriormente naquele HTML direto, mas aqui já dividido, né? Em um index, um app, né, fazendo a separação aí da criação da classe, do que seria a página principal ou o JavaScript principal. Aqui no public você tem o HTML, onde somente nós encontramos a declaração do root, né, para que faça a carga da aplicação. Ok? Então, essa é a estrutura de uma aplicação React, né, criada aí diretamente via NPM. Vamos fazer algumas mudanças aqui. Na verdade, nós vamos passar, para ganharmos tempo, nós vamos passar para esse cara aqui. É o mesmo exemplo daquele, ok? Aqui o exemplo original, né, mas nós não queremos esse exemplo original, a gente quer demonstrar algumas coisas aqui. Então, eu vou renomear esse source aqui para V0, tá? E esse cara aqui vai passar a ser o nosso source. Então, o que é que nós temos nesse primeiro source aqui? Veja que nós eliminamos da versão original os demais arquivos, para simplificar isso daqui. Deixamos somente o index CSS e o index JS. Fizemos algumas mudanças, né? Primeiro, no index CSS, nós copiamos um CSS que está disponível aí em alguns tutoriais na internet, um CSS básico. Tem a estrutura para, digamos, os principais elementos aí da composição de uma página, né? Ou para formatar os principais elementos de uma página de um projeto, tá? Então, esse cara aqui você vai encontrar no site dessa autora aqui, ó. Ele está aqui, ó, tá? Esse CSS é a base que nós estamos utilizando ali para criar, formatar a nossa aplicação com o React, ok? E que mais? E aí nós fizemos aqui a criação do nosso index, então vamos estudá-lo um pouco aqui. O que é que nós estamos fazendo? Importando o core do React, então o component, né, do React, o DOM, que são as estruturas de manipulação do Document Object Model que nós já vimos, importando aquele index CSS. Observe aqui a declaração da classe, tal qual nós tínhamos no HTML. Né? Então está estendendo aqui o componente, fazendo o Hello React, e aí o renderizador, né, a partir do DOM, fazendo a renderização no elemento root, que está declarado lá no nosso index. Né? Então eu vou cancelar aqui a execução do npm, e aí nós vamos trocar aqui para o diretório esse tutorial. Tá? O que vale ali é o source, então nós vamos fazer o npm start. E o que nós vamos ter aqui de volta é o nosso Hello World, o Hello React, né, que é basicamente o mesmo código daquela página HTML, só que agora já dentro da estrutura de uma aplicação real do React. Ok? Vamos lá, seguir mais um pouco aqui. Então, temos aqui essa versão inicial. Nessa versão 2, nós já estamos fazendo a separação. Tá? A separação, então eu vou mais uma vez renomear esse cara aqui. Essa é a minha versão 1. Na versão 2, nós temos uma separação. O index mantém-se como estava. Vamos fechar os caras aqui. O index mantém-se como estava, né? Porém, esse index de JavaScript aqui, ó, ele passou a conter nada além de um import, né, de um cara chamado app.
Então, nesse mesmo subdiretório, um cara chamado app. Se nós olharmos aqui o que é o nosso app.js, ele é a nossa declaração, a mesma declaração do componente, exportado com o nome app. Ok? Então, com isso, aqui renomeado para source, isso para demonstrar essa separação, né, em arquivos das classes e como fazemos a chamada dessas coisas dentro da estrutura de uma aplicação. Então, nós vamos interromper esse cara aqui e fazer outro start. O resultado, obviamente, é o mesmo, só estamos separando as camadas. Tudo isso para chegarmos no seguinte. Vamos lá, uma vez mais, nós vamos renomear esse cara. E agora nós temos interesse nesse cara aqui, o V3, onde surge o nosso conceito de componentes. Então, tudo isso para chegar nesse conceito de componentes. Observem aqui, vamos fechar esses caras. Observem aqui o seguinte, aqui do index nada muda, né? O nosso index.js nada muda, né? Está dizendo. Surgiu um elemento novo aqui, um table. Né? Então, esse table ele tem a declaração, como o nome sugere, de uma tabela. Né? Então, é um componente que nós chamamos de table, estendendo components, que na verdade está gerando o quê? Um table. Um table tradicional. Né? Esse é o retorno dele. Né? Um table tradicional com alguns elementos aqui. Muito bem. Aqui no nosso app, o que nós fizemos? Nós fizemos uma pequena modificação, onde o retorno não é mais aquele Hello World, e sim, criamos aqui um class name, né, e uma div, e estamos fazendo a chamada da classe table. Okay? Então, aquele objeto table declarado aqui dentro, né, vai ser, está aqui, ó, exportado como table, vai ser renderizado exatamente aqui, nesse componente, nessa classe app. Então, no momento que ocorrer a renderização lá no nosso index, né, vamos revisitar aqui o index. No momento que renderizar a app, vai renderizar a app vai fazer a chamada ao table, o table, né, essa seria a ordem, né? Nós temos o index, a app chamando esse table vai renderizar o table. Então, mais uma vez, eu vou interromper esse cara aqui. Já renomeamos aqui o source, verdade? Já. Então, vamos iniciar de novo o npm start. E agora, nossa aplicação, ela já está renderizando uma tabela. Então, isso para dar o conceito de um componente no React. O que está acontecendo aqui é que nós declaramos um componente, né, uma nova classe, a partir do componente, renderizando uma tabela. Então, isso é um componente. É aí que entra o ext React. Tá? Então, nós fizemos essa parte aqui, né, da instalação e criação no primeiro projeto do React. Esses são os conceitos básicos. E aí entra o ext React. O ext React onde nós criamos ali uma simples tabela, né? Você tem no ext React mais de 100 componentes, são 115 componentes hoje, que suportam React 15 e 16, além do Data Package, que permite você facilmente manipular dados em memória. Então, é isso que o ext React traz. Aqueles componentes que eventualmente ali você teria que desenhá-los, e obviamente eles não vão ser genéricos, eles não vão conter todas as opções que os componentes prontos têm, né? Esse ext React adiciona, a exemplo daquela tabela, né, mais de 115 componentes visuais altamente configuráveis, todos eles com suporte a temas, com diferentes cores, aplicação de temas, etc., prontos para uso. Esse é o objetivo do ext React. Né? Então, para trabalhar com o ext React não é muito diferente. Você vai trabalhar via npm, vai criar a partir do momento que você fizer o login no repositório, instalar o ext React Gen. Então, ao invés de utilizar ali o gerador do React nativo, vai usar o gerador do ext React, muito similar ao que nós fizemos com o ext.js. Né? Então, para iniciar, é necessário aqui fazer
Obviamente, além das ferramentas mínimas requeridas, nós já fizemos a instalação nos episódios anteriores, né? Ou você vai gerar um trial do XT React, né? Ou você vai, eventualmente, se você já tiver a licença, então partir aí de um login definitivo. Mas o que nós temos que fazer é um login no repositório, no registro lá do NPM, para ter acesso ao escopo do Sencha, para então executar a instalação da infraestrutura do XT React aqui localmente. Então vamos lá. Vamos iniciar pelo login no registry da Sencha, né, dentro do NPM. Então vou fazer aqui login. Lembrando que seu usuário é seu e-mail, ao invés do arroba, ponto. Password tem aqui na memória. Então vou colá-lo aqui. Finalmente a gente repete o e-mail. Então aí estamos logados no NPM, no registro do Sencha dentro do NPM. Próximo passo, vamos fazer o install. Então, npm install da infraestrutura do Sencha. No caso aqui eu já tenho ele obviamente instalado, então vai ser um processo mais rápido. Mas ele vai revisar aqui se as versões estão todas de acordo. Ele deu um access denied aqui por conta da permissão. Então a gente vai colocar aqui um sudo, um super user, ver se a gente passa. Ok. Então aí o pacote do React instalado abaixo da infraestrutura do RPM, e nós vamos gerar a nossa primeira aplicação com o XT React. Então aqui nós temos um wizard, né, de construção da primeira aplicação, similar àquela que nós utilizamos para o XTJS. Então a gente vai dar um nome aqui para ela, deixar esse mesmo, tá? Podemos utilizar aqui a partir de um tema, a partir aqui desse Triton, que é bastante legal. Vamos partir de um exemplo, né? Vai incluir algum código. E aqui já é possível trabalhar também com TypeScript, se você optar por ele ao invés de JavaScript, a gente vai com JavaScript. Então aí ele está fazendo a geração da nossa aplicação. Uma vez a aplicação criada, está aqui, ó, MyXT React App. Nós vamos fazer um npm start nela. Nós vamos só aguardar aqui a criação. Então o que isso está fazendo é criar uma aplicação de exemplo da forma que nós criamos uma aplicação de exemplo com React nativo, puro, né? Mas agora com os componentes do Sencha sobre o React. Então está aí trabalhando, ó. Aqui está criando a estrutura do projeto, ó. Okay? O source, mais ou menos o que nós tínhamos lá no React, só que aqui com os pacotes do EXT React. Essa é a diferença. Vamos lá, mais alguns segundos. Ok? Nosso primeiro exemplo com React está criado. Então, vamos para a pasta dele. Aí está. npm start. Isso vai carregar o browser. Ele está fazendo aí o transpiler, né? Gerando a aplicação final. E vai carregar aqui numa determinada porta nosso servidor de teste.
Esta. E isso é uma aplicação React, né, com os componentes do Sencha, nesse caso o grid, e aí o grid com todos os recursos que o grid tem. Na verdade, é o mesmo, né, grid, né, que nós observamos lá no exemplo do Sencha, só que agora aplicado a uma aplicação React. Se nós examinarmos aqui um pouco, ó, vamos lá, nós temos aqui o app original, o index, aqui já algo de código do XJS. Aqui nós temos a construção, por exemplo, do navegador. Então, se nós olharmos aqui, no momento de construir aqui no script o render, né, então nós estamos utilizando um navegador, o Trellis, que é já um componente pronto do EXT. Tá? Então, ó, esse EXT Tree Store que foi importado aqui, tá certo? Então, esse é um exemplo aí do carregar aqui esse home, um exemplo dos componentes do XT sobre o React. Né? Veja aqui nesse renderizador, ó, mais ou menos aquilo que nós tínhamos lá na extensão da classe, né? O home estendendo um componente e criando aqui aquele grid, ó, as colunas. Né? Então é um grid do EXT, que nós vemos aqui, sendo renderizado sobre o React. Né? Então esse grid aqui, obviamente, tem alguns milhões de linhas de código que estão lá na biblioteca do EXT React para compor um grid com todos aqueles recursos. Na verdade, mais do que aquele ali está usando basicamente os recursos mais simples. Tá? Então, isso com relação a como iniciar com o EXT React. Okay? Dentre os recursos que eu estou colocando aqui, deixa eu carregar essa página aqui novamente. Existem alguns tutoriais que estão ali que são interessantes, por exemplo, para quem já tem uma aplicação e vai adicionar o React sobre uma aplicação existente. Né? E para conhecer melhor aí os exemplos, né? Esse repositório ele tem aí uma série de exemplos, tá? Que você pode explorar e para entender, né? Ou para tomar aí como exemplo para a construção da sua aplicação. Como a gente pode ver aqui, eu gosto também desses que estão aqui na página, porque você consegue ver o efeito visual dele e o código ao mesmo tempo. Né? Então, por exemplo, se nós vamos aqui dentro do XT React, aí nós temos aqui nesses exemplos, aqui, exatamente aqui, esse XT React Kitchen Sync, porque aí você pode navegar por cada um dos componentes, por exemplo, um chart, né? Por exemplo, de área, um basic área aqui. Então você tem o gráfico, que é um dos componentes do XT React, e aqui como ele foi construído, ó, tem o código fonte. Então aqui nós temos a construção do gráfico, né? Basicamente invocando o componente do EXT sobre o React. Veja que toda a infraestrutura e a construção é do próprio React. Tá ok? Muito bem, então isso com relação aos exemplos que nós tínhamos para este episódio. Aqui, mais documentação com relação ao XT React em particular, e aqui nesses blogs, tutoriais em geral sobre React, né? A infraestrutura do React, o HTML, o DOM, né? Babel, JSX e alguns tutoriais de React. Tá ok? Então é isso por hoje. Muito obrigado pela presença de todos. Aqui meus dados para contato, fernandorisato@embarcadeiro.com. E por favor, siga-nos em Delphi Brasil, Embarcadeiro BR. Este é o nosso principal canal de comunicação com a comunidade. Ok? Então vamos lá, agora ao vivo para perguntas e respostas. Obrigado mais uma vez pela presença de todos.